Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar das cartas mais temidas no tarô. Quando sai numa leitura, quando aparece a carta, geralmente o cliente faz: que é isso? Ou então quando alguém está lendo o tarô e sai a carta, fala: meu Deus, e agora? Quais são elas? Eu separei 3, que são as mais temidas que eu acho aqui pelo retorno do cliente na hora que sai na leitura. Vou falar do arcano menor, 10 de espada. Veja bem, o 10 de espada vai falar de dor. Um homem que está na beira da praia, né? Aparentemente morto, com um monte de flechas, de espadas cravado pelo corpo todo, menos na cabeça. Sabe aquela sensação que a gente tem que nadei e morri na praia? Essa carta também fala disso. Essa carta fala das coisas que não deram certo na nossa vida. Pode ser, na leitura, pode ser que esteja acontecendo este assunto, essa energia, para o cliente. A espada simboliza todos os nossos pensamentos, o elemento, né? O elemento ar, que é a espada, é tudo que a gente pensa, é a confusão da nossa mente, é quando a gente fica preso aos nossos pensamentos, nós estamos dependente daquela situação que você encasquetou na sua cabeça. Às vezes nem é real. Às vezes você pensa uma coisa que nem está acontecendo. Sabe quando a gente começa a pensar e visualiza uma situação horrorosa? Até porque quando a gente visualiza uma situação horrorosa, é porque a gente já não está bem. Então, em vez de pensar positivamente, a gente sempre pensa no caos. Quer dizer, a gente sempre pensa. Tem pessoas que sempre pensam no caos. Eu, às vezes, quando fico com aflição, vem aquele pensamento me perturbar na cabeça e eu paro, faço um X mental na minha cabeça, né? Visualizo um X cortando, negativando aquela situação. Aquilo não vai me acontecer. Então, são técnicas que a gente usa com o poder da mente para cortar, pelo menos no nosso pensamento. Nunca esquecer que nós temos muita força nos pensamentos, né? Eles vão longe e a gente não pode ficar escravo deles. Existe sofrimento com essa carta? Existe sofrimento. Existe uma dor tremenda. Geralmente são situações que a gente não resolveu, que a gente não valorizou e aquilo, quando veio, quebrou de vez, né? Nos deixou no chão. Pode ser que quando saia numa jogada essa carta, você ainda esteja passando por uma situação triste, uma situação que você está no chão, uma situação que você não tem força para levantar, para agir, que já esgotou na sua cabeça tudo que pode ser feito. Então essa carta é temida por isso. Agora, como toda carta, também tem seu lado bom. Não é só o lado ruim, o 10 de espada. Quando a pessoa olha o 10 de espada, realmente, normalmente, em todas as minhas jogadas, em todas as minhas leituras para os clientes, eles falam: que carta é essa? As coisas não vão dar certo? Não é isso. Essa carta fala que esgotou o sofrimento. Ela pode simbolizar também que tudo que você já passou, situações de dor, deprimente, depressão, angústias, medo, né? É uma carta que você fica sem ação. Ela também simboliza que aquilo tudo você passou. Você vê, tem todas as espadas estão aqui no corpo da pessoa, menos na cabeça.
Então é sinal o quê? Você ainda pode erguer a sua cabeça. Geralmente a gente não diz assim, ergue a cabeça, siga em frente, não deixa a dor te consumir, porque na expressão corporal, aliás, eu gravei um vídeo que fala a expressão corporal dos arcanos. Nessa expressão corporal, nesse arcano, geralmente você está curvado, você está com a cabeça baixa, assim, parece que você carrega assim, uma cruz, né? Assim, essa carta simboliza isso. Agora, ela mostra que a sua cabeça não tem espada nenhuma cravada, está no corpo. Até porque o corpo sente aquilo que acontece com a gente, né? Você pode até fingir para outra pessoa ou não falar para outra pessoa que está sofrendo, mas seu corpo, se a pessoa souber ler a expressão corporal, vai ver que você está sofrendo. Então essa carta também fala disso. Então fala que aquilo que aconteceu, aconteceu, deixa para trás. Porque tudo na nossa vida, quando acontece, o arcano 10 está simbolizado. Até porque o arcano 10, o naipe, né? O naipe de espada no tarô, como sempre, os nossos pensamentos levam a gente a muitos conflitos. Então, é um arcano sempre problemático, que vai falar que você, às vezes, pode viajar no seu pensamento e pode criar conflitos para você também, né? Então, o 10 de espada, ele já passou pelos conflitos, ele já passou pelo 8, ele passou pelo 9, né? Que é quando a gente se culpa muito. Aliás, esse 10 de espada ainda há culpa, às vezes a gente se culpa. Ah, deu errado por minha causa. Então, é esse arcano. Agora, lembre-se que todo arcano tem seu lado luz, tem seu lado sombra. O que eu posso tirar, então, de proveito desse arcano? Ele simboliza também, veja bem, eu falei primeiro que ele simboliza dor, simboliza angústia, ele também pode simbolizar acabou o sofrimento. Ou seja, você ainda está naquela fase de convalescência, né? Convalescência da dor. Por isso, torno a repetir, a espada não está cravada na cabeça dele. Então, é simbolizando o quê? Você está no chão, você sofreu, mas você ergue a sua cabeça para continuar a vida, que ainda vem coisas. Até porque, gente, a gente só aprende na dor, né? Não tem aquele ditado que a gente só aprende na dor? Como é que você vai achar graça no dia se não passou pela noite? Então, é tudo assim na vida. Então, esse arcano 10, tão temido, né? Arcano 10 dos arcanos menores, a espada, quer dizer o quê? Acaba o sofrimento, ergue a cabeça, você vê que ele está virado, ele está olhando para o mar, quer dizer, olhando para as suas emoções, né? Então, reavaliando o que passou e sabendo que ele ainda pode olhar os horizontes, ainda existe esperança. Então, geralmente, quando sai na carta, eu costumo dizer assim, sofreu, mas a dor já está passando. É um momento de você olhar o horizonte, o que vem de bom, porque você já aprendeu com essas 10 espadas. Então, esse é o arcano tão temido dos arcanos menores. Acredito que o mais temido dos arcanos menores é o 10 de espada, que nos ensina que só com a dor, né, só com os estragos que a gente vai olhar os horizontes com mais fé, mais esperança, né? Outro arcano agora dos arcanos maiores. Nossa, dos arcanos maiores, quando aparece a torre, a pessoa diz assim, é um estrago total. A torre está demolindo, né? Então são situações independentes da sua vontade. Vem. Eu até brinco às vezes na aula, quando eu estou falando desse arcano,
Eu falo assim, se correr o bicho pega, se parar o bicho come. Tem que encarar a torre. A maior sabedoria desta carta é você encarar. Você vê o caos que está acontecendo e começar a tirar as pedras, né? Porque ela vem destruindo, né? Você vê aqui a queda, né? A queda, aqui é o rei, o arquiteto, que simboliza o quê? Sabe quando a gente está muito orgulhosa, muito cheia de si e não vê, às vezes, que ultrapassou o seu próprio limite, né? Então, vem o raio e diz, tá, acorda, a vida não é assim, né? Então, esse arcano também é quando a gente se questiona muito, quando a gente está na fase de questionamento, nós estamos vivendo a torre. Nós estamos vivendo o arcano 16, porque alguma coisa não está no lugar. Você imagina se você estiver construindo um muro, né? Eu vou construir um muro da minha casa. Vou botar pedra por pedra, pedra por pedra. Só que uma não encaixou direito. Aí você, para não se aborrecer, por preguiça, por negação, você não quer ver aquilo. Ah, deixa assim como tá, e eu vou vou construindo. Só que você começou a construir numa base que não tá sólida, né? Aí vem uma ventania, vem um raio e destrói o muro da sua casa. É assim, o arcano 16. É a desconstrução para reconstrução. O arcano 16, ele vem e ele não deixa pedra sobre pedra. Aquela situação não tem mais que acontecer. Já deu o que tinha que dar, não tem mais. Por exemplo, se eu tivesse botando para um cliente, aí o cliente fala, vou me reconciliar, sai a torre, não vai reconciliar. Aliás, outro vídeo que eu fiz falando das cartas que dizem não, a torre é isso. Não vai reconciliar, não vai ver, vai melhorar, não existe melhorar na torre. Existe assim, acabou. Agora, lógico que dá chance de você reconstruir. O que você tem que desenvolver quando sai essa carta? Desenvolver isso. Vou me reconstruir. Sempre eu costumo dizer nos meus vídeos, a gente é o que aconteceu lá atrás com a gente, né? Então, a torre vai falar disso, vai falar que você tem que botar a poeira, deixar a pedra, sabe? Vira poeira para você vir numa base mais sólida, né? É isso que você tem que desenvolver. Tem que desenvolver a autoestima, tem que desenvolver aquilo que você sabe até onde vai seu limite e até onde é um limite do outro. Porque a torre, às vezes, a gente está muito agressivo. Quando sai essa carta, às vezes fala de agressividade. Então, eu fui agressiva, ou eu falei coisas que eu não deveria, e veio o raio, e veio quebrar, né? Quebrar aquilo que eu não soube construir, aquilo que eu não soube, a planta que eu não soube regar. É a torre. Eu ultrapassei o meu limite, ultrapassei o limite do outro, né? Então, sempre tem, quando eu digo, né? Sempre tem o que desenvolver, o que é bom nisso. É uma nova fase de reconstrução, de amadurecimento. Por exemplo, essa carta para a saúde não é boa. Se sai num jogo, você vê que a pessoa pode simbolizar acidente, coisas inesperadas. Agora, eu costumo dizer assim, quando sai a torre, eu costumo dizer assim, isso aconteceu de repente. O cliente fala, de repente. Não é tão de repente. Já estava ruim, a gente é que não quer ver. Tudo que a gente não quer ver, vai botando para o lado. Quando ela vem a resposta, a gente, tipo a tal da negação, a gente vai botando para lá. Não.
Aí, de repente, já não dá mais pro não vou olhar, não vou prestar atenção naquela situação, vai mudar. Aí, quando aquilo vem assim, fazendo um estrago total. E, às vezes, também, quando a gente não fala certas coisas na hora certa. Aí você vai engolindo. Um dia você explode. É a torre. Mais uma vez o ensinamento. É a reconstrução, a modificação. É sair desse caos, né? Vir à luz, né? O trovão, o raio, né? Você sair daquele tormento. Por exemplo, quando chove, relâmpago, trovoada, você fica assustado. Então, mas quando tudo acaba, aparece o arco-íris, né? Geralmente é assim, né? Numa tempestade. Então, a torre é isso. Vai quebrar, sacode a poeira e vai em frente, numa nova base. É sinal que aquilo tudo que você tinha, seja na relação, seja no trabalho, seja no dia a dia, aquilo tudo já não tinha mais o porquê de ser. Então, como você não tomou atitude de quebrar, de ajeitar, situações externas, veja bem, a torre é diferente do outro arcano que eu já vou falar aqui, que também é muito temido. A torre, independente de você querendo ou não querendo, vai ter modificações drásticas na sua vida. Isso não quer dizer que seja ruim. Você veja bem, a torre é número 16. Você somando 6 e 1 vai dar 7, que vai ser o carro, vai ser o guerreiro vencedor, né? O arcano carro, que é o guerreiro vencedor, que ele vai em frente, né? Com coragem, com vigor. Então a torre é isso. Quebrei, vou reconstruir, eu vou em frente. A carta temida do tarô. Outra carta. Essa então, gente, essa então é muito temida, muito mesmo. É a morte, ou o ceifador. Eu costumo, quando eu saio no jogo, a pessoa fala, a morte, eu vou morrer. Eu falo, gente, não é nada disso. A morte já é diferente da torre. Acabou uma fase para começar outra fase. A morte, geralmente, é a gente que tem que tomar atitude, né? A torre, que eu falei ainda há pouco, independente de você querendo ou não, acontece. A morte fala assim, olha, agora é uma nova fase na sua vida. É o lapidar da sua vida. É como você vai modificar. Não precisa ser radical em certas situações. Basta ajeitando. Eu costumo muito falar, já devo ter falado em outros vídeos, que o ceifador é como se eu pegasse um brilhante e quero fazer dessa pedra um anel. Então eu vou lapidar este anel, né? Esta pedra para virar um anel belíssimo. É o ceifador. É quando você tem que modificar o seu dia a dia. Porque também já deu o que tinha que dar. Veja bem, quando você vai ajeitar um jardim, né? Você vai lá, você tira as folhas secas, as ervas daninhas, né? Você mexe a terra, aí fica tudo meio estranho, mas no dia seguinte, quem lida com jardim pode ver que é verdade isso. No dia seguinte está tudo bonito, tudo florido, vem novas flores, né? Então, isso que a pessoa tem que fazer quando sai a carta 13 do tarô, né? Que você vê aqui, tem certos baralhos que tem caveira, tem várias coisas no chão, né?
Aqui tem uma pessoa morta, mas também tem a criança, tem o Papa, quer dizer, tem tudo mostrando uma evolução. Então, o que eu diria se fosse para desenvolver, né? Você aprender a encerrar ciclos. Porque tem pessoas que não aprendem a encerrar, né? Vamos dizer assim, eu tenho uma relação, eu terminei, só que eu não encerrei, né? E o ceifador mostra assim, encerra esse ciclo, corta pendências, né? Às vezes a gente tem muito apego, né? E o ceifador simboliza muito isso. Vamos desapegar. O que no seu dia a dia você está muito apegado e já não precisa mais daquilo? A gente tem muita dificuldade. Tem pessoas até que têm dificuldade de arrumar armários e dar uma roupa. Tem muita gente que tem essa dificuldade. Então, o ceifador fala isso, desapega, parte para uma outra coisa. Morri para nascer. Tipo assim, eu tenho uma ideia, mas essa ideia já está antiga. Então, o que eu vou fazer? Eu vou nascer uma outra ideia. Ou tem aquele termo, né? Nasça de novo, né? Você imaginando que aquela época, aquilo tudo que você pensava, já é diferente. O mundo, né, é muito rápido. As pessoas mudam muito rapidamente. Então, às vezes a gente se apega a detalhes que já não tem mais. Abre a sua mente para o novo. O ceifador fala isso. É uma nova etapa na vida. Acaba uma fase, mas logo, logo começa outra. Não pensa na morte física, não. Pensa na morte do que já não dá mais para você. E aí você vai fazer o quê? O nascimento de outra coisa, né? A gente nasce, cresce, morre para nascer novamente. Então é essa a mensagem do Arcano 13, né? Então tudo se renova, a vida toda se renova. Nada é como segundos atrás. Não queira se apegar muito, dê chance das coisas acontecerem, isso que o ceifador fala. Ok, gente? Então são essas 3 cartas que me perguntam muito e são muito temidas, mas vamos olhá-las com uma visão de esperança. Vou modificar para uma vida melhor, uma oportunidade melhor, um amor melhor. Ok? Então, até o próximo vídeo.